Não feche os ouvidos. Senhor Jesus, eu concordo, você é o teu servo, Deus. Nós sabemos que é o teu Espírito Santo que tem que falar. Senhor, que nesse momento, Pai, tudo que eu sei, toda a minha sabedoria caia por terra agora, Deus. E seja apenas a simplicidade do teu Espírito Santo que possa falar em cada coração. Tu sabes, seu Espírito, a necessidade que cada um tem aqui. Tu sabes as aflições, os conflitos, as lutas, os questionamentos. E somente Tu pode dar a resposta, Deus. Nesse momento eu quero que Tu peças, que Tu visites o coração, Senhor, de todos que estão aqui, desde as crianças, os mais antigos, e traga a resposta, ó Pai, às perguntas que eles têm, em nome de Jesus. Amém. Deve sentar. 1 Coríntios 1, 18. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Na verdade, o que significa para você a crucificação de Jesus? Para alguns teólogos, é apenas a morte, uma salvação para a eternidade. Mas realmente, o que significa a salvação? O que significa a morte de cruz, que é uma loucura? Porque muitas vezes nós estamos na igreja e não entendemos. A palavra salvação do grego vem sotero. O que significa? Proteção em todas as áreas. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você tem vida em abundância? Você tem proteção em todas as áreas da sua vida? Muitas vezes nós não temos, porque nós somos cegos, nós somos surdos. Na hora da ministração da palavra, em que Deus vai falar conosco, nós fechamos os ouvidos, nós fechamos os olhos, para que não possamos ouvir, não possamos ver, e assim não sermos salvos, não sermos curados. Não existe atalhos no reino de Deus. Existem princípios que têm que ser obedecidos, e um dos princípios é a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu quero dizer o seguinte: a fé é a certeza de que eu vou conseguir. Mas por que eu vou conseguir? Por causa da mensagem da cruz. Os judeus esperavam um grande rei, que dominasse os romanos, um grande poderoso. Mas uma pessoa que nasceu em Nazaré e foi humilde e morre numa cruz, que nem pôde se salvar. Como é que alguém que morreu numa cruz pode me salvar? Isso é loucura. Jesus, ele tinha ensinamentos simples, ele usava parábolas, metáforas. Ele falava a voz dos camponeses, ele não tinha uma grande eloquência. Os gregos também desprezariam isso. Como é que um Deus pode morrer? Deus não morre. A salvação é uma loucura. Na verdade, ser cristão é uma loucura. Como é que Deus existe? Como é que pode haver um ser que nunca foi criado, que sempre existiu, que não existe tempo? Porque Ele próprio criou o tempo. O homem natural não entende essas coisas, porque se discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual, o homem que reconhece a Cristo, que tem dentro dele o Espírito de Deus, ele entende todas as coisas. Se você não entende, é porque você às vezes não quer entender. Existe um hino que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz
é meu direito, é nossa herança. Mas o que é que ele conquistou na cruz? A salvação em todas as áreas. Pedro diz que à medida que ele caminhava, pelas suas pisaduras fomos sarados. À medida que ele andava naquela cruz tão pesada, segundo a Igreja Católica, ele cai 3 vezes, ele não aguenta. E quando os soldados veem que ele não vai aguentar levar aquele madeiro mais ou menos de 20 quilos, 30 quilos, existe uma pessoa negra que está passando, e os soldados mandam ele carregar a cruz, aquela parte de cima da cruz. É interessante que Jesus, para fazer a caminhada, o sacrifício dele, ele precisou de ajuda. E muitas vezes nós não queremos ajudar. Muitas vezes nós, como diz a pregação, nós queremos ser servidos e nós não queremos servir. E à medida que Jesus caminhava, Isaías diz que não havia nele beleza nem formosura para que seguíssemos. Imagina todo o sofrimento que ele passou, toda a chicotada. Botaram uma coroa de espinho e pegaram um cabo e começaram a atacar nele. Realmente não havia beleza nem formosura, estava todo desfigurado. E ele caminhava. Isaías diz mas ele foi moído por causa dos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos curados. Eu quero que você entenda, a salvação é de graça, mas custou um preço muito alto. O próprio Criador, o próprio Deus, deixa a sua glória e vem morrer pela criatura de uma forma humilde. Imagina aquela pessoa toda ensanguentada, que havia uma noite sem dormir. Isaías diz que como um leproso que assim esconde o rosto, assim nós os vimos. Como é que uma pessoa assim pode nos salvar? Quando ele estava na cruz, os fariseus diziam: desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Tu não diz que é filho de Deus, que Deus te ama? Então venha. Era a última tentação. Diz a Bíblia que ele foi tentado em todas as coisas, mas não foi a última tentação. Mas sabe por que ele não saiu da cruz? Por sua causa. Porque se ele saísse da cruz, ele não estaria pecando, porque foi um ato voluntário. Mas no Getsemane, quando ele estava em agonia, e a agonia era tão grande, tão forte, você não tem de imaginar uma depressão tão grande, ao ponto de suar a gota de sangue. Ele se levanta e ele vai para os discípulos, encontra os discípulos dormindo, e diz: Pedro, nem ao menos 1 hora pudesse vigiar comigo. Ele volta, ele repete a oração, aquela agonia, e ele volta, enquanto novamente eles dormindo. Ele entende o seguinte: para eles serem salvos é preciso que eu vá para a cruz. Para que você seja salvo é preciso que eu vá para a cruz. E por sua causa e por minha causa, ele vai para a cruz. Um ato de amor. Ele não fez isso porque ele era obrigado. Eu quero que vocês entendam: o próprio Deus, com glória e majestade, ele vai se tornar forma de homem. Ele vai nascer numa manjedoura. Ele vai ser maltratado, vai ser judiado e vai morrer numa cruz. Mas qual é a mensagem da cruz? Qual é a loucura da cruz? A loucura é que ele pagou um preço. Quando nosso pai Adão peca e entrega a autoridade a Satanás, Deus olha para a mulher
Em vez de condenar a mulher em si, as dores de parto e tudo, ele diz: olha, Eva, de ti sairá o Salvador. Você foi responsável, mas de ti sairá o Salvador. E eu quero dizer o seguinte: eles vão tentar pisar, morder o calcanhar, mas ele vai pisar a cabeça da serpente. Caim peca, mata Abel, e Deus, ele vê uma situação tão grande, a humanidade em pecado, pior, talvez pior do que hoje, no sentido. Deus não pode habitar onde habita o pecado. Ele pensa em destruir a terra, mas ele procura até achar Noé. Eu quero dizer o seguinte: por pior que seja a terra, Deus está procurando adoradores. Ele escolheu você. Eu fiz uma oração essa tarde, disse o seguinte: uma pessoa que está passando por muitas lutas, eu disse: ó Deus, essa pessoa deve estar sentindo em trevas, estende a mão. Em meio às trevas, estende a mão. E Deus está estendendo a mão em sua direção. Por mais trevas, por mais depressão, por mais angústia, por mais lutas, por mais dificuldades, em meio à escuridão, Deus está estendendo a mão. Mas Ele precisa que você segure a mão dEle. Porque não adianta, a salvação, ela é dada àqueles que creem. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. É preciso estender a mão e aceitar a salvação. É preciso estender a mão e aceitar o sacrifício de Cristo. Porque não adianta apenas crer, apenas acreditar. É preciso crer. Acreditar, eu sei. Eu acredito que um dia o Vasco vai ser campeão mundial. Mas crer é diferente. Acreditar é apenas acreditar, mas crer no original é andar conforme. Se eu creio que Jesus é Senhor, eu ando conforme Ele é meu Senhor. Se eu creio que Jesus é o meu Deus, eu ando conforme o meu Deus. Se eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, eu ando conforme a palavra de Deus. As pessoas, pelo meu andar, elas veem naquilo que eu creio. Eu não apenas acredito. Eu quero que vocês entendam isso. Nós, no ano 2023, vamos deixar de ser meninos, vamos deixar de acreditar e vamos começar a crer. Porque Deus nunca falhou em suas palavras. Tudo o que Ele prometeu, Ele cumpriu. E por que que nós continuaremos na miséria? Nós continuaremos querendo ser o que o diabo quer que nós sejamos, porque quando nós não cremos na palavra de Deus, quando nós não aceitamos o sacrifício de Cristo, quando nós aceitamos a derrota, nós estamos dizendo: Satanás, o que tu escreveste para mim, eu vou fazer, porque a Bíblia é mentirosa. Sério, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, o fruto do Espírito é alegria, paz e amor, e eu não tenho alegria nem paz, então a Bíblia é mentirosa. Se a Bíblia é mentirosa, o diabo é verdadeiro. E eu estou negando a Cristo, porque estou chamando ele mentiroso. Então, esse ano 2013 é o ano em que você tem que parar de negar a Cristo. Porque aquele que negar a Cristo, no dia da eternidade, vai ser negado por ele. O diabo é mentiroso. O diabo é cheio de falácias. Falácias são frases que parecem verdadeiras, mas elas têm um sentido falso. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus quer libertar. E para libertar você tem que voltar à palavra. E para libertar você tem que mudar. O pior inimigo do ser humano é a mente. Por isso que o Romano diz que nossa mente tem que ser transformada pela renovação. Você tem que aprender a duvidar. Diga ao pobre: eu sou rico. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao doente: eu estou curado. E não estou curado porque eu digo,
mas porque existe uma promessa de Deus, e eu confio. Ou será que você vai ter sempre essa vida mesquinha? Ou vai querer sempre isso? Não. Deus não te chamou para a miséria. Deus não te chamou para a desgraça. Deus não te chamou para ficar chorando. Deus te chamou para reinar. Porque existe no mundo inteiro pessoas que precisam ouvir a mensagem de Deus. E elas têm que ver a Deus através da sua vida. E a sua vida hoje reflete Deus? Será que alguém vendo você vai dizer, não, eu quero a vida que essa pessoa tem, porque essa vida que essa pessoa tem é a vida de Deus. Ela é alegre, ela confia na palavra, ela ora. Amados, o ano 2023 é um ano em que nós seremos realmente cristãos, porque o mundo clama, o mundo clama, o mundo precisa de Jesus, e Deus não vai levantar, não vai vir um anjo para pregar o Evangelho, Ele quer você. A gente vê nos hospitais muita gente sofrendo, muita gente angustiada, muita gente doença, mas sabe quem é culpado? Não é Deus, somos nós. Nós, como falamos da igreja, a igreja deixou de crer. A igreja crê mais às vezes no remédio. Sim, existem doenças psicomáticas, existem doenças com esse remédio, mas muita gente que morreu não precisaria morrer se tivesse pelo menos um cristão para orar. A Bíblia diz, não andeis ansioso por coisa nenhuma, perto está o Senhor. Antes de vocês conhecerem diante de Deus todas as vossas necessidades. Ele quer te fortalecer. Por você, mas também pelo mundo. Sem alarmar, quando eu vejo o que esse país vai ser governado ano que vem, eu digo o seguinte, somente Jesus. Amados, a perseguição, as dificuldades é boa para aqueles que são cristãos, porque quanto mais vem, mais Deus demonstra que Ele é. Então, a primeira coisa que você tem que orar a Deus, Senhor, tira de mim o meu cisvéu, tira de mim, eu não quero andar pelo que eu vivi, pelo meu passado, não. Uma vez um pastor já falecido, ele pregava muito, ele dizia, olha, tal pessoa, Deus, uma vez ele falou, meu Deus, eu não quero mais pregar o que os outros viveram, eu quero viver o que tu tens. É isso que você tem que entender. Você tem que viver experiências de Deus com você, mas isso é preciso o quê? É preciso esforço, porque não há como entrar no reino de Deus sem esforço. Tem pessoas que não querem se esforçar, tem pessoas que querem ficar paradas. Aprenda o seguinte, se você for pelo mesmo caminho e fizer as mesmas coisas, não espere resultados diferentes. Se você se vê como coitadinho, como pobrezinho, como um derrotado, você é um derrotado, porque você quer ser derrotado. Mas se você se vê como a Bíblia vê que você vê, e quando você vê as promessas de Deus, e você diz, eu vou viver as promessas de Deus, você é um vitorioso. Quem define se eu sou vitorioso, ou quem define se eu sou derrotado, sou eu, com a ajuda do Espírito Santo. Ou eu creio na palavra ou não creio. Eu quero que vocês entendam isso. O ser humano não foi criado por Deus para sofrer. Ele passa um momento de sofrimento para consolar os outros que irão passar o mesmo sofrimento. Mas Deus não quer que nós vivamos sofrendo. Deus quer que nós estendemos a mão àqueles que estão passando necessidade, levantemos ele.
Eu queria que você ficasse em pé agora. A vida é decisões. E muitas vezes nós não queremos tomar decisões. Porque é mais fácil. Ou às vezes é tanto trauma, tanta angústia, tantas lutas, que nós deixamos de crer. O Ministério Nova Vida não é apenas uma mudança de placa, tem que ser uma mudança de mente. Deus está te chamando para uma nova vida. Mas Ele não pode, Você tem que querer. Uma vez um pintor, já estou terminando, um pintor, ele fez um quadro de Jesus batendo na porta e para cear. E alguém disse: olha, esse quadro é muito bonito, mas tem uma falha. O pintor disse: não, não tem nenhuma falha. Tem. Do lado de fora não tem tranca. Não. Porque a tranca do coração, somente você pode abrir. Quero que você entenda isso. Somente nós podemos abrir. E eu queria que você fizesse uma oração sincera diante de Deus e dissesse o que você sente, as lutas, as dificuldades, os problemas, porque nesse momento vai tendo um bálsamo do Espírito Santo, vai tendo um bálsamo sobre esse local, Deus vai estar falando em cada coração. Eu queria nesse momento que nós orássemos a Deus. Senhor Jesus, somos tuas ovelhas, não somos como pessoas que não têm Senhor, mas às vezes as lutas, as dificuldades, os traumas, Senhor, nos fazem às vezes recuar, ó Deus, nos fazem desistir, ó Deus, mas nesse momento eu quero te pedir a Ti, Senhor, vem fortalecer os nossos corações, vem mudar as nossas histórias, a começar pelas nossas mentes, ó Deus. Vem mudar as nossas mentes. Pai, que a Tua palavra, e somente a Tua palavra é a verdade, ó Deus. Vem agir em nossos corações. Venha trabalhar em nossas mentes, ó Deus. Senhor, vem trazendo uma transformação, ó Deus. Senhor, realmente, Senhor, aqueles que acham que são fracos, Senhor, que sejam fortes. E aqueles que estão doentes, estejam curados. Senhor, e aqueles que são pobres, ó Pai, sejam ricos, ó Deus. Senhor, que a Tua prosperidade, que vai muito além do valor de dinheiro, esteja sobre a vida de cada um. E aqueles, ó Pai, que não sabem o que é sorrir, que não sabem o que é ter alegria, ó Deus. Senhor, eu quero pedir a Tua unção de alegria, Senhor, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, ó Deus. Não somos para ver triste, não somos para viver amargurado, mas uma alegria, Senhor, que o mundo não pode entrar. Deixe-vos a paz, mas a paz que vos dou, o mundo não pode compreender, ó Deus. Pai, que eles sintam amados por Ti. Senhor, que nesse momento haja um abraço, Senhor, na vida de cada um, ó Pai, que eles sintam amados por Ti, ó Deus. Pai, que eles possam segurar a Tua mão no meio das trevas, ó Deus, e ressurgir para a luz. Em nome de Jesus, amém.